Tem um estudo que fala que o estresse que a mãe de autista passa é similar a um estresse de um soldado em guerra. Neste episódio do Rodricast, eu convido Marina e Silvia, fundadoras da Formário, maior centro de tratamento para neurodivergentes no Brasil. Você pega ali talvez um autista de nível 1, pode ser um super gênio, e se desenvolver acadêmico, intelectual e profissionalmente mesmo com autismo. Eu tenho visto um movimento, principalmente por conta de rede social, autodiagnóstico. Adultos se autodiagnosticando e pais diagnosticando seus filhos. E tem diagnóstico, tem muito, na minha humilde opinião, muito diagnóstico errado. Nesse episódio elas mostram como ciência e compaixão caminham juntas. Elas revelam a revolução nos diagnósticos do espectro autista na última década, o impacto dos novos protocolos que já identificam a condição em bebês e a diferença brutal entre intervir aos 2 ou aos 8 anos. A gente faz essa avaliação neuropsi, não só para autismo, tá? E a gente tem alguns tratamentos lá. Vocês avaliam outros quesitos também. Sim, outras questões de transtorno mental também, ou do neurodesenvolvimento. O que realmente mudou no tratamento do neurodivergente nos últimos 10 anos? O papo também destrincha mitos sobre comorbidades, autodiagnóstico e a inclusão de adultos no mercado de trabalho, destacando o uso de dados e tecnologia para personalizar terapias. Mas o que a gente tem visto na prática clínica, que muitos adultos, inclusive estamos recebendo idosos na clínica, que estão se identificando com sinais de autismo ou com sinais de transtorno de ansiedade, né? Porque isso hoje é muito divulgado, isso está muito na mídia. Uma conversa urgente para pais, educadores e empresas que precisam transformar estatísticas em oportunidades reais. Não quer que ele trabalhe? Que ele estude, que ele seja feliz? A pessoa com autismo também pode tudo isso. Cadê os autistas adultos? O que realmente mudou no tratamento do neurodivergente nos últimos 10 anos? Primeiro, a melhora no diagnóstico médico, então profissionais mais qualificados, mais capacitados e com critérios diagnósticos mais definidos. Então, lá atrás, o que a gente muitas vezes considerava uma deficiência intelectual, hoje a gente já sabe que são algumas características, alguns sintomas do autismo, por exemplo, e isso muda totalmente o jogo, porque em vez de você diagnosticar como deficiente intelectual, você pode diagnosticar como autismo ou autismo com deficiência intelectual. Então, isso faz com que os números dos diagnósticos aparentam uma maior elevação, uma maior ocasionalidade? Uma maior frequência, digamos assim, né? Maiores índices. Então, esse é um ponto bem importante. Eu acho que em termos de diagnóstico, né, antigamente, era muito mais difícil você observar que aquelas características poderiam se enquadrar numa condição X, Y ou Z, né, de autismo. Então, a gente tem hoje muito adulto sendo diagnosticado, que passaram a vida inteira, a infância inteira, sem conseguir um diagnóstico. E hoje, com protocolo, né, com toda a atualização dos protocolos de diagnóstico diferencial, a gente consegue diagnosticar muito mais, porque as pessoas têm mais capacidade técnica para diagnosticar. Essa pergunta eu fiz exatamente por isso, porque eu sei que hoje a quantidade de pessoas com autismo está aí próximo de 1 para 30, algo nesse sentido. E aí minha pergunta é, aumentou o índice de autismo ou aumentou a eficácia da compreensão? Aumentou muito a eficácia da compreensão do que é o autismo, né? Do diagnóstico, a eficácia do diagnóstico, né? Isso. Apesar de que fatores ambientais têm demonstrado também uma prevalência maior. Então, idade paterna é um fator de risco maior. Isso é importante. Tá, isso é bem importante. Uso de abortivos ou determinadas drogas também aumenta a prevalência. Por exemplo, a prevalência de autismo secundário também é algo que tem sido estudado. O que seria o autismo secundário? Seria quando uma criança, por exemplo, tem várias formas de se manifestar o autismo secundário, mas uma delas é quando nasce um prematuro e ele fica ali muito tempo, né, na UTI e tal, ele pode desenvolver, não quer dizer que todo prematuro vai ser autista, mas ele pode desenvolver um autismo que a gente chama que é secundário, porque de repente ali o primeiro diagnóstico pode ter sido a anóxia ou a prematuridade, o que propiciou para uma falta de estímulo, e aí pode ter ocasionado, além das questões genéticas sempre, porque a gente não pode esquecer que o autismo tem uma questão genética muito predominante. Então,
tudo isso junto naquele indivíduo que tem a predisposição pode também ser um fator maior de prevalência. Você trouxe um tema importante que eu queria explorar um pouco mais sobre o diagnóstico de autismo e de deficiência intelectual. As coisas não estão relacionadas entre si. Ou seja, você pega ali talvez um autista de nível 1, pode ser um super gênio, e se desenvolver acadêmico, intelectual e profissionalmente mesmo com autismo. Ou seja, ela, em certos níveis não é uma doença que vai impedir o crescimento dessa pessoa. A gente chama sempre só para... É legal falar não doença, é uma condição. Uma condição. Então, obrigado pela correção. O autismo é uma condição e ele pode ou não ter a comorbidade da deficiência intelectual. Então, você pode ter uma pessoa que é autista e não tem deficiência intelectual, assim como você pode ter uma pessoa que é autista e também deficiente intelectual. Legal. Quais são os dados atualizados hoje da condição? A gente tem 2 dados, né? Até então a gente utilizava o dado do CDC, que é um dado internacional americano, que saiu esse ano que a cada 31 crianças, uma tem o transtorno do espectro autista. Tá? Esse era um dado muito relevante mundialmente, que a gente considera, mas as poucas semanas, semana passada, saiu o primeiro dado do censo brasileiro. Legal. Tá? Foi a primeira vez que foi feito o censo brasileiro? Foi a primeira vez. E aí fala que a cada 38 crianças, uma apresenta o transtorno do espectro autista e avalia crianças de 5 a 9 anos também, dentro dessa faixa etária. Quais são outras comorbidades que estão associadas com a condição do autismo? Epilepsia, deficiência intelectual, TDAH. As principais são essas, né? Tem muito distúrbio de sono, mas as principais são essas. E hoje, assim, transtorno de humor. Transtorno de humor, sim. E vocês trouxeram um dado importante porque como houve uma evolução do diagnóstico, e eu acredito que muita gente hoje adulta está sendo diagnosticada. Muito. E como que trata esse adulto que a vida inteira teve essa condição? A gente ouve muito adulto dizendo que o diagnóstico vem como um alívio. Então, assim, nossa, eu passei a vida inteira sentindo isso, me sentindo diferente, tendo que me moldar a sociedade. Hoje eu entendo o que é. E o tratamento, esses autistas, a maioria são funcionais, né? Então o tratamento é uma psicoterapia. Sim. Alguma coisa muito mais tranquila, mas eles falam muito como o diagnóstico como um alívio. Eu tenho visto um movimento, principalmente por conta de rede social, né? Em que autodiagnóstico. Né? Muita gente se autodiagnosticando. Vocês veem isso dentro da neurodivergência também? Sinceramente, assim, eu vejo isso. Adultos se autodiagnosticando e pais diagnosticando seus filhos. E tem diagnóstico, tem muito, na minha humilde opinião, muito diagnóstico errado. Né? Porque hoje fala muito, né? Diagnóstico de autismo, diagnóstico de TDAH. Nem sempre é autismo e nem sempre é TDAH. E se você pegar alguns padrões de diagnóstico, se você pegar o padrão, por exemplo, do autismo, do transtorno, por exemplo, borderline, se você fizer uma correlação entre esses dois, você vai ver que os dois têm alta vulnerabilidade, os dois têm comportamento autolesivos, os dois têm alteração no humor. Então, é muito tênue. Você precisa ter realmente uma experiência clínica para saber qual é o diagnóstico. E lembrando que o psicólogo não faz o diagnóstico, mas a gente, lá na clínica, né, e por conhecimento clínico, a gente tem toda uma experiência em avaliar. Então, a gente está ali com uma pessoa, com uma criança, enfim, com um adolescente, fazendo uma anamnese, fazendo uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, a gente já consegue ter a hipótese diagnóstica, que geralmente a gente nunca errou. Os testes, né? Tem testes específicos. Sim, a avaliação neuropsicológica é um instrumento muito validado e muito usado. É como se fosse um raio-x da pessoa. Então, a gente faz uma série de testes, tanto de personalidade quanto de funções executivas, que seriam velocidade de processamento, QI, nível de atenção. A gente avalia a questão da funcionalidade e adaptação do indivíduo no meio também. Então, é uma bateria de testes mesmo. E se é um adolescente ou adulto, a gente faz com o apoio dos familiares também, né? Assim, a entrevista e a devolutiva. Faz um 360. Exato. E nessas avaliações, geralmente são avaliações muito úteis, né? Seja qual for a sua hipótese diagnóstica. Estou lendo muito sobre depressão, estou lendo muito sobre bipolaridade, está aparecendo muito isso para mim, eu estou me identificando.
A gente faz essa avaliação neuropsi, não só para autismo, tá? Tá. E a gente tem alguns tratamentos lá. Vocês avaliam outros quesitos também. Sim, outras questões de transtorno mental também, ou do neurodesenvolvimento. Então, essa avaliação, ela vai trazer dados muito importantes, inclusive para o cliente levar essa avaliação para o médico, o psiquiatra, tá bom, né? E o psiquiatra poder ter mais elementos ali para fechar um diagnóstico e aí fazer toda a indicação do tratamento farmacológico, como também do tratamento clínico. E na clínica a gente tem essas terapias que a gente chama de terceira geração. Então, terapia cognitivo-comportamental, ACT, enfim, a gente tem também essas áreas lá na clínica, que é um perfil diferente do autismo. Tá. Hoje, quando a gente fala de adulto, qual profissional poderia encaminhar esse adulto? O adulto está lá se sentindo diferentão. E ele ainda não conseguiu ter ali um diagnóstico porque ele já foi num psiquiatra que falou que ele tinha uma coisa, foi no outro que falou que ele tinha outra, tentou uma medicação, tentou outra. Eu vejo isso demais. Tá? Isso acontece muitas vezes, a medicação para um transtorno. Se ela... Piora o outro. É isso. E eu vejo isso demais, eu converso com muitas pessoas e eu vejo, às vezes, essa dificuldade de ter um diagnóstico mais acertado. Então, hoje, o adulto que já passou por 2, 3, 4, quem que poderia indicar eles para poder fazer esse atendimento com vocês? Essa avaliação neuropsicológica, ela pode acontecer com ou sem encaminhamento do médico. Legal. Né? Então, esse instrumento, a aplicação desses instrumentos vai ajudar muito o médico conseguir fazer o diagnóstico que é o inverso, correto. né? Ele ir lá ter esse exame, vamos dizer assim, e aí ele vai para o médico e fala, esse aqui é o teste que eu fiz e esses são os dados. Porque geralmente, assim, de praxe, desculpa te cortar, o diagnóstico ele é feito numa consulta ou algumas consultas, se é um caso que o médico está com um pouco mais de dúvida, quer aplicar alguns outros protocolos. Então, é realmente algo mais rápido. E não tem problema nenhum nisso, e o psiquiatra ele tem especialização, know-how para fazer isso, assim, de bate-pronto, né? Eu falo porque às vezes os pais falam, nossa, mas ele ficou ali 1 hora com meu filho e já viu que era autista. Sim, a gente consegue, a gente trabalha com isso, né? A gente consegue... Para vocês os sinais são claros, né? São muito claros. Então, o que eu ia colocar aqui a questão do diagnóstico, ela vai muito além de ter uma indicação formalmente dita, né? Porque a gente tem o perfil de psicólogo que faz terapia numa linha mais abrangente, de repente numa linha mais psicanalítica, e que não vai encaminhar para uma avaliação porque não vê a necessidade, porque entende o quadro de uma outra forma, tem uma outra leitura, diferente de um profissional que trabalha mais numa linha comportamental, que faz uma intervenção mais baseada em dados. Então, isso é algo também que depende muito do profissional. Mas o que a gente tem visto na prática clínica, que muitos adultos, inclusive estamos recebendo idosos na clínica, que estão se identificando com sinais de autismo ou com sinais de transtorno de ansiedade, né? Porque isso hoje é muito divulgado, isso está muito na mídia. E a geração Z, que tanto se fala, né, é uma geração que apoia muito a diversidade, é uma geração que fala disso de uma forma muito clara e aberta. Sim. Então, a informação, ela realmente flui, né? Com mais fluidez e em todos os pontos, sabe? E a gente falou bastante dos adultos, né? Hoje, como que um pai e uma mãe conseguem identificar, com que idade começa a ser identificável a condição? Autismo? A gente tem caso que desde bebê, muitas vezes, a maioria das vezes, né, a mãe que percebe que tem alguma diferença, que algo está acontecendo. Então, você pega bebê de meses, ele já faz contato visual, ele faz atenção triangulada, né, olhar para um brinquedo, olhar para o pai ou para a mãe, voltar a olhar para o brinquedo. Então, você pode começar a ver sinais desde de um bebê com meses. Mas a maioria dos casos acontece quando se espera que o seu filho comece a falar e ele não fala. Ele não fala. Então, a maioria dos casos é quando existe aí a ausência da comunicação. Esse é um dos maiores indicativos? Um dos mais fortes? Eu acho que são vários, porque para a visão da mãe, né? Para a visão da mãe que não entende sobre desenvolvimento, a maioria das vezes vem ou de uma dificuldade de comunicação ou de uma criança que não brinca. Tem os top 3, assim, né? Então, primeiro, dificuldade no contato visual. Segundo, falta de comunicação, ainda que não seja vocal, falada. Mas é aquela criança que ela não tem intenção comunicativa, ela não tenta se comunicar, ela não tenta
apontar quando ela quer água, ela não tenta pegar a água. Então, esse é um outro sinal. E o terceiro sinal, que é também realmente bem evidente, são os movimentos estereotipados e repetitivos. Sim. Então, e o que é muito difícil, Rodrigo, por quê? Porque uma criança típica, Eu ia falar isso. ela tem esses movimentos. Um bebezinho, ele Sim, fica assim quando ele tá sim, feliz. Ele fica sim. eufórico, Sim. ele se movimenta com as mãos. Então, é algo que realmente precisa mesmo de um olhar clínico. E o bom dessa questão é que quando a mãe tem esses insights rápido e os pediatras também conseguem indicar com uma certa velocidade, a intervenção começa rápido. E é uma intervenção que não tem contraindicação. Sim. Não é uma intervenção medicamentosa, é uma intervenção que, se não for, você só estimulou seu filho. Você Exato. só acelerou O processo a ativação de ativação. sinapses, Sim. enfim. A gente tem muita mãe que, por conta dos sinais, eles às vezes são sutis e às vezes não são sutis. Mas a gente tem mãe, né, que passou pelo pediatra, não viu nenhum alerta, ela vai chegar pra gente, a criança tem 4 anos, onde já se espera que a criança converse, né, interaja, faça contato, tanto contato visual quanto a triangulação. Então, acho que depende muito da pessoa que está ali percebendo alguma diferença, mas a gente vê, desde mães, a gente já teve um cliente que veio pra gente com 8 meses. 8 meses. Para avaliação. Legal. Que a mãe percebeu que algo não estava dentro do esperado e ela levou pra gente avaliar. Legal. Então, quer dizer que há 20 anos atrás, quando chegava uma criança de 8 anos e a gente falava, nossa, chegou novinho. Lembra? Há 20 anos atrás, com 8 anos, chegava novinho. Novinho. Hoje, com 2 anos e meio, tipo, vamos correr. Assim, tá na hora. Mas um pouquinho já passou a hora, entendeu? E nesses anos todos que vocês têm de atividade, né? O que você vê de diferença quando ele é diagnosticado com 8 e quando é diagnosticado com 2? Toda. O desenvolvimento. Muita diferença. Muita diferença. Muita É diferença. impressionante, assim. Primeiro que eles começam a aprender muito mais rápido, quanto mais novo, né? Tá. Então, eles aprendem, a gente geralmente observa uma escala de aprendizagem muito rápida no primeiro ano de intervenção, porque a gente fala que eles aprendem a aprender. Sim. Então, você tá ali a gente imagina o cérebro algo assim, sem nenhuma, com poucas sinapses, com pouco estímulo. Então, chega uma tábula rasa. E a gente vai dando estímulo, vai estimulando de formas diferentes, com terapias diferentes. Então, essa criança ela vai realmente se desenvolvendo muito rápido. Uma criança de 8 anos, ela já tem ali 8 anos de aprendizado ou ineficiente ou um aprendizado mais lento. Sim. Né? Então, ela já chega com questões comportamentais, na maioria das vezes, mais cristalizadas. Ela já tem alguns, às vezes, a gente vê também vícios de aplicação, de erros de aplicação de procedimento. Sim. A gente vê que são crianças que perderam a janela de oportunidade de estimulação precoce. Então, é diferente. É diferente. Não que não há tratamento para uma criança de 8, de 10, enfim. Sim. E funciona também. E pra tem todas as resultado idades. também. Eu só tô falando que a velocidade para 8 A anos... velocidade do tratamento é diferente. Porque imagina, você pegar uma criança, 2 crianças, uma começou com 2, quando ela chegar com 8, Tá voando? ela já está no seu segundo, terceiro protocolo, a gente fazendo intervenções mais complexas Família na escola, orientada. a família já com um olhar atento, já está muito treinada, ensinada a lidar com essa criança. Outra coisa é você começar isso com 8 anos, né? Então, daqui a 8 anos você vai ter, né? Quando ele tiver 16, você vai ter uma mãe tão preparada quanto. Sim. Né? E hoje, falando um pouco de tecnologia, né? O quanto que eu tive lá, né, na Formare e fiquei bastante impressionado, né, com o que eu vi. Eu não sei... É um mundo que é distante do meu, mas eu achei realmente você tem que ir lá ver para entender o que eu estou falando, porque não dá nem para colocar em palavras. E não só pela estrutura, mas pelo carinho, né, pela humanidade de contato e a dedicação que vocês têm a isso. E vocês são pioneiras no uso de tecnologia de todo tipo dentro da clínica de vocês. A utilização de iPads, essas coisas, melhorou a maneira de você lidar com a condição especificamente? A tecnologia melhora? A gente usa a tecnologia lá na clínica desde sempre, né, Marina? Desde o dia zero a gente investe muito em tecnologia, mas no sentido de
tratamento. Então, a clínica tem uma intervenção interdisciplinar baseada em ciência. Sim. Então, a gente usa muito da tecnologia para compilar dado, para comparar, para ter um acompanhamento sistemático. Tá. Né? Acho que diferente um pouco do que você está dizendo sobre Sim. um estímulo, por exemplo, uma terapia com tecnologia, Sim. que também é algo que existe, né? Mas lá Mas na clínica, não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é a aplicação de dados e tabulação. E... a gente tem acompanhamento sistemático, né? Sim. Então, todo cliente que está lá com a gente, ele faz uma avaliação onde você, como a Marina disse, né? Tem lá o raio-x. Então, quais são as barreiras de aprendizagem que eu preciso diminuir e quais são as habilidades que eu preciso ensinar. Então, um gráfico tem que subir e o outro tem que abaixar. E a gente faz isso de forma sistemática. E quanto mais tecnologia você tem, mais você consegue com que a coisa flua com rapidez. Sim. Né? Eu gosto de falar que não existe intervenção sem usar um protocolo padrão ouro, assim, na nossa visão, pelo que a gente estuda, não existe intervenção sem usar esse tipo de ferramenta, porém, só a ferramenta, sem o conhecimento clínico, sem a empatia para olhar o que aquela família, o que aquela criança precisa, aquele adolescente, aquele adulto precisa, também não te leva a lugar nenhum. Sim. Então, você precisa sempre ter um dado fidedigno, uma avaliação padronizada, para você saber para onde você vai olhar, né? E observar qual que é a demanda clínica desse paciente também, para você saber como vai conduzir o caso. E aí que entra o papel da toda a parte de processos clínicos, que eu, a Silvia e a Thaís fazemos, nós somos as diretoras clínicas, então a gente faz toda a parte macro de processos clínicos, né? Então é muito engraçado, porque a gente vê às vezes o pessoal tentando replicar e não adianta, porque a gente está sempre se atualizando e Sim. sempre trazendo novidades, né? Não é algo que você faz uma vez, eu dou copia e cola e faço acontecer. É algo que é pensado mesmo, junto com a supervisão. Cada criança tem um supervisor do caso que pensa tecnicamente no que precisa, no que faz sentido para aquela família. Porque às vezes sim, no protocolo tem algo que não faz sentido nenhum para aquela família, né? Então, tem lá, protocolo de adolescentes. Eles têm que... anda de ônibus sozinho? A gente não, o protocolo é americano, isso lá faz sentido. Sim. Dependendo da condição da família aqui no Faz Brasil, ou não sentido. isso faz ou não sentido. Sim. Então, a gente sempre tem que fazer essa avaliação do quanto é relevante o que a gente está propondo de intervenção para o sujeito. E quando a gente fala de tratamento do indivíduo, né? Quão importante é se tratar a família? E aí eu estou perguntando isso no seguinte sentido. Qual é o índice, por curiosidade mesmo, qual é o índice de pais e mães atípicas que também têm a condição e não sabem? São duas questões que a gente fala em família, né? Acho que a primeira questão é assim, quem está dentro do perfil neurotípico é um dado, Tá. né? Que a gente sabe que é uma condição genética. Sim. Então, a gente vê, inclusive, muitos pais nesse processo que, uma vez que faz o diagnóstico do filho, entende o tratamento, entende a intervenção, as coisas dão uma acalmada, eles começam a voltar para si e falam, opa, alguma coisa tem aqui. Então, E aí eles se tratam também. aí Eles também começam a se enxergar, a olhar para si e perceber e procurar ajuda, né, Marina? A gente tem muitos pais que falam. Vocês também atendem adultos? Sim, Atendemos. sim. Atendemos. Eles começam a querer fazer o processo de avaliação deles, né? Sim. Então, alguma coisa, isso aqui eu sou muito rígida com isso, ou quando saio da minha rotina eu fico muito fora de mim. Mas isso é um processo terapêutico, né? Então, a gente vai trabalhando isso no trabalho que a gente tem de terapia familiar. Então, é um trabalho bem importante que a gente faz com as famílias também. Esse trabalho é coletivo ou ele é só Sempre família? individual. Sempre Família e o psicólogo. Tá bom. Tá? Sempre para dar o suporte para a família. E tem a orientação parental também, que é uma orientação técnica. Então, a gente vai sentar hoje aqui para falar da Bia. Então, eu vou falar da Bia, como você vai proceder quando a Bia dá um chilique e não quiser te obedecer. A gente vai ter um protocolo de conduta da Bia. Quando ela fizer isso, você vai fazer aquilo. Quando ela fizer isso, você vai fazer aquilo. Lógico que isso é construído, Sim. né? E validado com você, e a partir do conhecimento clínico que a gente tem dela. Sim. Então, é um conjunto de atividades para o tratamento evoluir, sabe, Rodrigo? Mas a gente tem, e além disso, né? Você perguntou se é individual, a gente tem, a terapia sempre é individual, né? Com aquela pessoa, mas a gente tem também alguns encontros com mães. Então é um Sim, é encontro isso que eu ia aberto, perguntar. é uma roda de conversa que a gente faz e em toda a oportunidade que a gente tem de sentar e conversar com essas pessoas, a gente vê ela se identificando com a história do outro e com a dela mesma e fazendo uma correlação de, poxa, para mim isso é difícil. E aí a outra mãe fala, olha, isso para mim era difícil, eu fui ali, eu fiz a avaliação.
na forma neuropsicológica, eu sou autista. Então, elas vão ali também Se conhecendo, se né? conhecendo, se validando e ouvindo a experiência do outro, levando para a vida delas e vendo que elas não estão sozinhas. Sim. Que várias pessoas estão passando por aquilo e que elas podem buscar ajuda. Eu imagino que para a mãe atípica, ela às vezes deve se sentir ilhada, porque é uma condição que acontece e que leva ela para um ponto de isolamento. Porque Total, o nível muito. de cuidado e atenção e dedicação que ela vai precisar ter pro filho ou pra filha é muito Total. alto. Muito. Então muito. eu imagino que esses momentos onde elas estão juntas, elas saem da ilha. Mas Por é. assim E é um dizer. momento que a gente ri, a gente sofre, né? A gente ri, a gente chora, mas elas se identificam e vão percebendo. É muito gostoso. É muito legal, né? Não é uma terapia individualizada, mas é um A gente é um nem momento cobra mais, por isso. É um momento de estar ali com elas, dando uma rede Sim. de apoio mesmo, sabe? Sim. Mas de muitas conversas como essa, né, sim. Marina? Sai, eu preciso de ajuda, eu vou procurar um médico, vou procurar a terapia, e isso vai transformando a qualidade de vida dessas pessoas. Tem um estudo que fala que o estresse que a mãe de autista passa é similar a um estresse de um soldado em guerra. Eu imagino. Então, é uma pessoa que tem pouca rede de apoio, porque é difícil ficar com uma pessoa com autismo. Ela está sempre muito sobrecarregada, porque muitas vezes ela não consegue cozinhar, porque a criança ali, ou adolescente, não Demanda. para de ficar engajando em problemas de comportamento, se autoestimulando, ou com comportamentos heterolesivos de se bater, né? Enfim. Então, realmente é um estresse muito grande, muito grande. Tem todos os desafios da inclusão escolar também, né? Porque esse é um capítulo à parte da inclusão. E, então, assim, realmente é uma sobrecarga, né? Muito grande. Então, ela precisa de orientação técnica mesmo, porque o tratamento de autismo, ele sem orientação parental, ele não vai para canto nenhum, porque não tem como você deixar a criança numa clínica, retirar e fazer continuar fazendo as mesmas coisas coisas dentro de casa. assim, né? Sem orientação técnica. E outra, né? O objetivo que você trabalha dentro da sessão, ele acontecer dentro da sessão é ótimo, você está atingindo, mas ele precisa ser funcional para a vida. Ele precisa sair de lá e aquela habilidade precisa acontecer no mundo. Ela precisa continuar acontecendo fora da Com clínica, certeza. né? Do ponto de vista do tratamento, o que você tem de melhora nesses comportamentos? No comportamento de se auto-machucar ou... Enfim, o que você vê de melhora? A gente tem muitos e muitos casos, né, na clínica, que a gente pode dar aqui vários exemplos, mas para exemplificar aqui, a gente tem, por exemplo, casos de pessoas que batem a cabeça na parede mais de 10 vezes por minuto. Opa. E isso está dando ali um sinal de alerta gigantesco, porque ela pode, né, se machucar gravemente, pode se machucar gravemente. E aí você faz a avaliação, você aplica os protocolos. Vou te dar um exemplo, tá? Então, eu vou trabalhar a comunicação funcional. Então, para cada comportamento interferente que a gente chama hoje, eu tenho uma função. Primeiro, eu entendo por que esse comportamento acontece, e aí eu aplico uma intervenção, vamos dizer que seja comunicação funcional. Essa pessoa aprende que, para ter atenção da mãe, por exemplo, ela não precisa bater a cabeça na parede. Ela pode pedir, mamãe, vem aqui. E isso pode parecer uma coisa simples, mas transforma absolutamente o cotidiano daquela pessoa. Imagino. Né? Porque a questão é, a gente faz de tudo para que a criança desenvolva a fala vocal, mas a verdade é que muitas vezes essa criança ela não vai falar, mas se ela conseguir se comunicar, isso muda totalmente o jogo. E aí vocês têm protocolos de comunicação? A gente tem, né? A gente usa... E aí eu acho que, respondendo uma pergunta anterior sua, Sim. em relação à tecnologia, eu acho Sim. que a tecnologia ela vem muito para ajudar na comunicação dessas crianças. Então, a gente tem tanto o PECS, que é o sistema de comunicação pastinha, via figuras. Sim. Eu estou falando figuras, mas o nome correto é pictogramas, enfim. E tem também esses pictogramas no iPad. Tem vários aplicativos. Então... toda criança, então, precisa começar com iPad ou com PECS? Não, depende. A gente vai fazer a avaliação protocolar de fono, tem toda uma avaliação por que vai para a alta tecnologia, por que vai para o PECS, por onde a gente começa, e aí é indicado caso a caso. Tanto que a gente não trabalha com pacote na clínica, a gente não acredita nesse modelo. Porque justamente você tem uma individualidade, você precisa dessas terapias, nesse formato, nessa quantidade. A sua esposa de outra forma, o seu amigo de outra forma. É individualizado. É individualizado mesmo. E como fazer um tratamento individualizado quando a gente está falando, provavelmente, do maior centro de atendimento neurodivergente do país?
É um grande desafio. A gente trabalhou a gente tá a clínica existe há 8 anos e a gente trabalha incansavelmente para sempre ter. Saiu um protocolo, é ele que a gente está estudando, a gente se atualiza o tempo inteiro e faz curso. A gente tem, né, um respaldo clínico muito bem estabelecido. A gente estudou por anos para que aquilo fosse. Então, hoje a gente tem protocolo para tudo, mas ter protocolo não significa que não é individualizado. Sim. Né? Então, eu tenho um protocolo Protocolo clínico, é diferente de pacote, né? São exato, coisas completamente diferentes. Exato. A gente tem ali protocolos de avaliação, de intervenção, de comportamento interferente. Então, para cada cliente, você tem uma série de documentos padronizados, que a partir da avaliação daquele ser humano, é feita uma pasta e vem a tecnologia de novo, porque hoje a gente tem um aplicativo que foi desenvolvido especialmente para a gente. Né? Então, a gente demorou 2 anos para conseguir desenvolver esse aplicativo. Você tem um aplicativo próprio. Tem. Sim. Então, Legal. tudo que acontece com aquela pessoa e que a gente fez de forma individualizada está dentro daquele aplicativo. Porque nesse aplicativo não tem só questões técnicas, tem questões da nossa operação. A nossa operação, eu falo que é uma mistura de escola com hospital e clínica. Sim. Porque a gente tem que controlar desde... Foi isso que me impressionou lá. Mas é isso mesmo. Porque eu tenho desde pacientes que convulsionam e tem horário rígido para tomar medicação. Sim. Desde pacientes que têm dificuldade em seletividade alimentar e na hora do lanche tem que ser o lanche XYZ, na hora do almoço não pode ser o almoço que vem para outras crianças ou que a mãe traz de casa ou que a gente está trabalhando pedir pelo iFood numa outro caso de um adolescente. Então, é tudo muito especializado. Então, você fazer tudo isso acontecer de uma forma sincronizada, técnica, e que você tenha dados confiáveis, no sentido de que estão fazendo o que precisa ser feito, eu acho que é o nosso maior desafio, né? E se você for pensar, são aspectos que parecem sutis, mas, por exemplo, para uma criança que eu estou fazendo desfraude e eu tenho o protocolo descrito lá no meu aplicativo, faz diferença eu levar ao banheiro a cada 20 minutos ou a cada 30 minutos. Sim. E tudo isso... E como que, né, o terapeuta que está lá, ele atende várias crianças, vários casos, mas ele precisa lembrar que para aquela pessoa, ir ao banheiro a cada 20 minutos é essencial. Então, você vem com a ajuda da tecnologia que te lembra, olha, nesse caso aqui, ó, Solta o lembra? flag. É isso. Lembra, é a cada 20 minutos. E registro, né? E registro. Aí E vocês têm nisso dados. você faz com que um procedimento que pudesse demorar ali 2, 3, 4 meses para acontecer, a gente vê resposta em 2 semanas. Porque ele é frequente. É frequente. E é a aquilo. frequência correta. E a gente fala que não existe tratamento de autismo sem dados. Né? Então, a análise do comportamento, você que é dessa área mais de marketing, é muito parecida. Sim. Fez um procedimento, não funcionou? Faz teste AB. A mesma coisa. Então, assim, lógico que respeitando todas as questões éticas Claro. envolvidas, porque é um ser humano ali, né, que a gente está lidando, tudo isso é alinhado com a família, mas é isso, não funcionou? Como que estava o procedimento? Qual foi no gráfico? Qual foi o dia que começou com a medicação nova? A gente manda esses dados para o médico quando ele vai, quando a criança vai à consulta. Então, o médico usa isso como parâmetro para saber se muda ou não a medicação. Essa é uma nova função do aplicativo que a gente está colocando em vigor agora. Sim. Que é assim, então eu tenho o comportamento X sendo avaliado, a consulta do médico é amanhã. Eu tô alimentando lá no meu aplicativo. Alimentei, a mãe precisa desse dado hoje. Plum, Sai o na aplicativo hora. sai, o gráfico, e a mãe leva para o médico. Na hora. Mas esse aplicativo, ele é feito assim com muita expertise técnica, sabe? A gente demora, assim, gasta muitas horas para isso, porque a gente sabe, entende o valor que tem Sim. de entregar isso para a família de uma forma rápida e eficiente. Faz toda a diferença. Com menos isso. erro possível, porque você está falando da velocidade do tratamento. E quando você fala da velocidade do tratamento, você fala do impacto que isso tem na vida da pessoa. Quanto menos tempo ela vai precisar ficar na clínica. Sim. O impacto financeiro disso também. Sim. Né? Porque isso tem Se custo. traz melhora. Exato. E a gente fala muito isso na clínica, que a gente trabalha para que eles não precisem da gente. Para que eles consigam ter uma Esse é vida o mais objetivo autônoma final. possível. Sim. Né? Eu estou feliz quando meu paciente não precisa de mim. Ele andou. Ele conseguiu. Uma das coisas que a gente conversou, acho que foi no dia que eu estive lá, visitando vocês. Como que está hoje no Brasil o tratamento do autista adulto em casos mais graves? Porque é aquela história, né? Que eu perguntei, acho que qual era a expectativa de vida. Vocês falaram normal.
Aí eu falei, mas você não vê autista adulto na rua. A gente fala Porque os pais... Os nossos pequenininhos já não são tão pequenos. A gente Sim. tem cliente de 30 anos, 28, de 18, de todas as idades, né? E eles crescem. E eu acho que quando eles crescem, depende muito também do nível de suporte, né? A gente Claro. não pode esquecer o dado que 40%, de 30% a 40% das pessoas autistas têm deficiência intelectual. E essa deficiência intelectual vem com a prevalência maior entre nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Sim. É né? 1, 2 e 3 os níveis. 1, 2 né? e 3, exato. E aí, 2 moderado e o 3 mais grave, digamos assim, né? E então, a gente está falando que a gente tem mais autista nível 2 e nível 3 de suporte com maior deficiência intelectual, logo Sim. que ainda precisarão de tratamento por mais tempo. Sim. Né? Então, a gente faz um trabalho bem extenso e bem contínuo e sempre muito antenado no que está acontecendo para que não fique aquele tratamento que não faça sentido. Tem que ter uma funcionalidade. Porque quando eles estão nessa fase, adolescentes, adultos, a demanda é outra. Não adianta ficar ensinando ali cor para eles. E a Não é motivação isso, também é outra, né, Eu gente? preciso ensinar com que ele esteja no mundo, com que ele consiga ir no mercado e fazer uma compra. Sim. Né? Com que ele consiga ir na farmácia e comprar a gilete para ele se barbear e que ele consiga fazer isso em casa. E existem protocolos de manutenção, por exemplo, Sim. para que a pessoa não fique isolada em casa, para que ela tenha convívio social. Eu acho que é interessante a gente contar um pouquinho. Então, primeiro é isso, né? Muito se fala de intervenção precoce, a gente tem, né, bastante coisa acontecendo nesse sentido, mas quando você fala de adulto é muito impactante quando a pessoa diz isso, né? É Cadê? impactante. Cadê Cadê? os autistas adultos? Cadê? Eles estão muitas vezes dentro de casa, porque o desafio é muito grande, né? E na clínica a gente começou... E adulto o desafio é maior. É ou, maior, ou é maior. institucionalizado em locais que infelizmente tem um valor mais acessível, mas que fazem meio que na passeada, entendeu? Institucionalizado, a palavra é essa. Na verdade- Tem uma carinha diferente, mas no fundo é isso, sabe? Sim. A gente hoje, né, não tem ali, né, todo o histórico da institucionalização, né, de que isso não é mais indicado. Você tem alguns serviços para adulto, mas acho que não são serviços, e isso foi o fato de não existir e a gente ver os desafios. Então a gente tem cliente com 30 anos e que a gente conhece desde os 5 e a coisa vai se transformando, então surge, né, há mais de um ano, a gente já está trabalhando num projeto que é para jovens e adultos. Sim. Então, o objetivo final ele precisa ser autônomo, ele precisa ser independente e ter qualidade de vida. Então, quando os nossos filhos têm 14, 15, 16, né, e tá entrando aí na vida adulta, o que a gente quer para ele? Sim. Não quer que ele trabalhe, que ele estude, que ele seja feliz? Sim. A pessoa com autismo também pode tudo isso. Sim. Se você olhar e conseguir ensinar um ofício, conseguir adaptar para ir para a faculdade, então a gente olha para cada um dentro da possibilidade que aquela pessoa tem, para que ela seja autônoma, independente e tenha qualidade de vida e seja feliz. E a gente implementou, chama Projeto Novamente. Que legal. Então É o xodó É da o meu Silvia, xodó. que a Silvia é terapeuta ocupacional de formação, né? Então, eu tenho muito orgulho de falar desse projeto, porque ele está acontecendo há pouco tempo, mas a gente tem visto resultados fantásticos. Então, a gente começa a ver os destaques. Então, olha como ele tem uma super habilidade de organização. Poxa, vamos trabalhar para que ele consiga arrumar um emprego. Né? E não há problema nenhum nisso. Tenho visto muitas mães... Nossa, eu não acredito que ele sabe fazer isso. Sim, ele sabe. E eles podem estar onde eles quiserem, desde que eles tenham o suporte adequado para aprender as habilidades que precisam para eles estarem no mundo. Eu não quero que daqui 10, 20, 30 anos outra pessoa faça essa pergunta. Cadê os autistas adultos? Eles estão no mundo. Sim. Né? E eu lembro muito de uma fala de uma mãe que foi... assim, né? Mãe de um menino de 18 anos, e ela falou pra mim, isso me impactou demais. Eu quero que meu filho seja útil. Que meu filho acorde pra fazer alguma coisa. Sim. Porque hoje ele acorda, ele vai pra uma instituição, fica lá todo mundo fazendo mais do mesmo, não tem algo que ele vá conseguir levar pra vida. Então, eu acho que a grande questão tá aí, sabe? A Você essência, fazer né? a diferença para aquela pessoa dentro do que ela precisa e dentro do que ela pode entregar. Não, isso daí acho que é a grande preocupação e foi, para mim, foi uma descoberta isso que a gente conversou lá e é uma coisa extremamente impactante, né? Pensar nisso.
Né, aonde eles estão, como eles estão sendo cuidados, como eles estão sendo inseridos no mercado de trabalho, qual é a relação entre... A gente tem muito estigma, né, gente? A gente tem Exato. muito estigma que a gente precisa desmistificar, porque até a gente tem lá um momento desse projeto onde a gente vai montar uma lista de mercado. Quem falou que para montar uma lista de mercado eu preciso ser alfabetizado? Existem várias formas da gente montar. Basta você saber ensinar de outras formas. Exato. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Exato. Né? E uma coisa que é bem importante a gente frisar, que a gente tem que ter um olhar que é o seguinte: tem um autista que a gente vai fazer inclusão na faculdade, a gente já fez várias vezes, né? Nível 1 ou nível 1 e 2? Nível 1 e 2, dependendo. Né? Nível 2 sem deficiência intelectual associada. Sim. Tá? É possível, sim. E tem aqueles autistas que têm geralmente uma comorbidade com a deficiência intelectual, que a gente vai conseguir desenvolver atividades laborais dentro de um contexto, dentro de empresas. Então, a gente faz isso também, acompanha. Existem hoje vagas específicas? Sim. Legal. Sim, porque tem a lei de cotas, né? Então, entra na lei de cotas. Entra na lei de cotas. Então, a gente prepara esse jovem para um processo seletivo, acompanha Fazer o trabalho currículo. dele, faz o currículo, prepara para a entrevista. E, pasme, muitas instituições que dizem trabalhar com seleção, né, desses jovens para incluí-los no mercado do trabalho, na hora da entrevista não tem nenhuma questão de adaptação ali para receber um autista. Então, te passa a impressão que as vagas são sempre para o deficiente físico. Sim. Porque daí... Que não tem uma preparação específica para a condição. Não, exatamente. Ele não tem nenhum déficit cognitivo. Isso é muito Isso é mais difícil, da né? própria empresa. Um outro caso que difere do que a gente está falando. Eu trabalhei num banco internacional, a Dani também, e o presidente deste banco tinha um filho, na época, o presidente da época, né, que ele tinha síndrome de Down. Então, em todas as unidades de negócio do banco, tinha uma vaga para um profissional com síndrome de Down. Então, todas as unidades do banco e essas ações, elas nascem da empatia, da necessidade, né? Da empatia. Aquela pessoa, da empatia Exato. que nasce. Depois que ele saiu, suas vagas sumiram. Não. Eram outras deficiências também. Mas eu lembro que síndrome de Down era uma coisa... Que compromete também a parte cognitiva. Sim. Inclusive, isso deve ser quantos anos atrás? Estamos falando de 20 anos, talvez. Então, nessa época, eu já dava palestras para bancos, devo ter dado para o mesmo banco, sobre inclusão no mercado de trabalho. Sim. Porque precisa preparar a pessoa autista para estar lá, mas a empresa também precisa estar preparada para receber. Exato. Porque tem funções específicas, tem cuidados específicos por conta de vista dos recursos humanos. Sim, e a gente tá... E o lidar com eles no dia a dia. Exato. Porque a grande questão eu trabalho com um deficiente, eu não vou fazer as coisas para ele. Porque ele não tô agregando nada se eu fizer isso. Né? Eu ser treinada também, como eu tenho que lidar com esse deficiente, né? Com essa deficiência. Que vai gastar um tempo meu, sim. Vai gastar um tempo meu. Eu acho que vai demandar um tempo, mas isso nos torna tão melhores, né, como seres humanos, porque... É inclusão real. Sim. É inclusão de verdade, a gente vai pensando nisso, né? Então, todo mundo tem o direito de ir num restaurante. Se eu não falo através da minha voz, eu tenho o direito de pedir a minha preferência num restaurante. Sim. E quem falou que precisa ser necessariamente falando? Existem outras formas. Outras maneiras, né? Isso é inclusão, Sim. né? A gente fez, inclusive, um trabalho muito legal com uma sorveteria bem bacana em São Paulo, onde eles fizeram um cardápio inclusivo. E legal. Foi já um projeto de uns 2, 3 anos atrás, né? E a gente levamos os jovens lá, e foi muito interessante. Conta aquela história que eu acho que é impactante do primeiro sorvete, que eu acho né? que nesse caso é muito legal, porque é a abertura de ambas as partes. Então, a sorveteria teve o interesse de contratar o nosso serviço para dizer, me ensina como receber essas pessoas. Então, a gente ensinou tanto a sorveteria quanto a gente preparou os nossos jovens para ir tomar um sorvete. Foi um super evento. Eu sempre conto essa história porque foi realmente muito impactante, né? Então, muitas mães dessas pessoas que foram... Mas meu filho nunca saiu sozinho, nunca foi num restaurante, mas, Silvia, eu tô te falando, ele gosta de... Eu não vou lembrar exatamente, mas era assim, ele gosta de sorvete de chocolate e de morango. É esse que você tem que pegar, entendeu? Entendi, tá bom. Legal, anotamos, fomos com tudo anotado, a preferência. De chocolate de morango, vai ter crise.
A gente, ai meu Deus, ele vai ter crise. Vamos E aí ver, fizemos vamos. uma lista, né? Então esse que é... Mas tinha o cardápio, inclusive. A proposta era usar o cardápio feito com pictograma, que são as figurinhas. Então o menino foi lá e ele não escolheu morango nem chocolate, ele escolheu flocos. E aí, deixamos ele pegar o sorvete de flocos. Ele tomou, eu contei pra mãe e ela se acabou de chorar, porque ela falou, Silvia, eu nunca deixei ele escolher o sabor do sorvete. E ele gosta de sorvete de flocos. Sim. E isso aconteceu até... Não, isso e é aí, muito impactante, né? Pra gente Muito, é pai e mãe, muito, você não muito, dá muito. a voz... É não dar a voz pro outro, né? Exato. é eles não poderem escolher se eles querem camiseta azul ou marrom. Sim. Isso é... Né, e as pessoas às vezes confundem o conceito de autonomia e de independência. Então, Na a autonomia questão do gap da comunicação, a pessoa está decidindo pelo outro. o tempo inteiro. Porque é mais rápido, porque é mais trabalhoso, porque não sabe fazer também. Porque é difícil. E a gente vive isso, gente, o tempo inteiro. Eu quero meu bife mal ou bem passado. A gente faz escolhas o tempo inteiro e eles são privados de fazer escolhas assim como eu quero sorvete, não quero de chocolate de morango que eu tomei a vida inteira, eu quero de flocos. Tá? Então é algo muito impactante e que, de novo, parece simples, mas é bem complexo, né? E dessa bem experiência complexo. a gente consegue fazer com que várias outras... outro dia eu tive uma mãe que me ligou. Eu tô viajando, me explica direito a história do sorvete, eu preciso entender como eu faço para poder oferecer a oportunidade do meu filho escolher o sabor do sorvete que ele quer. Sim. Né? A gente faz muita história social. História social são historinhas. A gente monta sequências do que vai acontecer. Então, por exemplo, hoje. Como vai ser o dia da Marina? A Marina vai acordar, vai levar a filha na escola, vai na academia, vai fazer 2, 3 reuniões, vai almoçar, vai pegar trânsito e vai chegar aqui para fazer o podcast. Tudo isso em sequência e com fotos. Então, é a rotina do dia deles, né? E quando eles viajam, geralmente... É meio tenso porque eles têm uma questão muito complicada com rotina, né? Então, quando sai da rotina, é algo que desestabiliza muito. E, recentemente, um cliente nosso foi pra Disney. Eu vi hoje. Você viu? A gente Eu vi postou. hoje, eu ia perguntar Foi hoje hoje. mesmo. A gente Isso aí. postou. É. E foi assim... Foi Foi mágico. Ele demais. não teve um problema de comportamento. Menino autista, nível 3 de suporte, com deficiência intelectual. Os pais super envolvidos, super queridos, participam das orientações semanais. Sabe assim, uma família muito empenhada. Muito. E que tinha de tudo para falar, não vou. E Que é foram. muito desafiador. Foram e foi incrível. E foi E deu incrível. certo. Deu. Eu fico até arrepiada quando eu falo, foi incrível. A gente fez vários, você viu Sim, as eu historinhas, né? vi. E assim, esse ponto de vista que eu acho que é o mais importante, né? É dar a escolha e promover a inclusão e principalmente promover função. Né? A função é extremamente importante. Vamos voltar um pouco no tempo. Eu queria que vocês me contassem aí como foi a construção dessa clínica, né? Porque a gente chega lá e a gente vê aquilo pronto. Rodrigo, a nossa história é uma história de muita luta. Imagino. Muita luta mesmo. Imagino. Eu, de formação, sou psicóloga, a Silvia TO. A gente sempre trabalhou em instituição. A gente trabalha há mais de 20 anos na área. E juntas. Vocês estão há 20 anos juntas. Legal. E há 20 anos atrás não tinha plano que pagava, não tinha reembolso de convênio. Ou não seja, tinha ela é nada. restrita só quem realmente tinha muito dinheiro. E outra coisa, a ABA, que é a análise do comportamento aplicada, estava chegando no Brasil. Então era tudo muito novo, não tinha pós-graduação de análise aplicada, tinha de análise experimental. Então a diferença de experimental, que faz mais experimentos com animais mesmo, e aplicada é com seres humanos. Tá. Então a gente começou ao inverso, a gente começou na prática, estudando com as referências de fora, que a gente lia, estudava. Tivemos um treinamento muito, muito bom com a doutora Margarida Windolfs, que hoje já faleceu, é autora do livro Passo a Passo Nosso Caminho, ele é um grande guia, né, para quem está começando. E isso lá há 20 anos atrás era o máximo. Então a gente começou assim e depois a gente foi fazer a formação. Lógico, a gente já tinha especializações e tal, mas específica em análise do comportamento. Porque nem existia no Brasil. Exato. Meu mestrado eu fiz há 11 anos atrás, tá vendo? Já depois de 10 anos trabalhando. E a nossa vida a gente trabalhava numa instituição das 8 às 5, 6 horas da tarde e à noite ralava atendendo em consultório. A gente dividia consultório, uma sala de Pequenininha. 4x3, uma sala pequena, onde a gente dividia os horários, porque a gente não tinha também dinheiro para pagar uma clínica. E a gente começou a ver que
ela era TO, ela é TO, né? Eu sou psico, então eu atendia alguns pacientes, outros eram dela. E a gente começou... Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de... insistente. Né? E aí eu comecei a falar, gente, olha esses pais como eles estão chegando, eles estão lá no Tatuapé. Exaustos. Demoraram 1 hora para levar na físio. Vem aqui, faz psico, vai lá para Zona Oeste agora para fazer fono. Por que a gente não monta uma clínica com todas essas áreas juntas? E outra, a gente demora ali 2 meses para conseguir marcar uma reunião, marca uma reunião, fala cada um 10 minutos, o programa não é alinhado, não é o mesmo programa, porque a gente via que os nossos pacientes em comum, eu por ser psico e ela por ser TO, eles evoluíam muito mais rápido. A gente fazia muita troca, porque a gente tinha Porque muita vocês troca. tinham a reunião técnica. A gente estava ali desenvolvendo uma estratégia, um método, sem perceber o que a gente estava fazendo. Sim. E quando isso caiu a ficha, eu falei, gente, estamos comendo bola. Vamos partir disso, né? E foi daí que surgiu a clínica. A gente começou com uma casa. Aonde que era a casa? Na rua de trás, ali no Campo Belo legal. também. Bem pertinho. É uma casa Vocês de... me mostraram, falaram, era aqui. Isso, de mais ou menos uns 300 metros. Fizemos projetos arquitetônicos, fizemos business plan, a gente começou com uma estrutura muito bacana e tal. E aí o que aconteceu? A gente errou em algumas coisas, a gente fez salas muito grandes, Claro. não precisavam. Né? É o aprendizado. É o aprendizado. A gente foi aprendendo. Com 1 ou 2 anos de clínica, a gente 2 foi anos mais ou menos. Com 2 anos, a gente abriu a segunda unidade. Tá. E aí a gente já fez com o que já tinha aprendido a primeira. Então a gente já fez. Já vimos que era importante ter um quintal maior, para a gente trabalhar a educação física, fisioterapia, psicomotricidade. A gente já foi entendendo de uma outra forma. E depois de uns 2 anos, 1 ou 2 anos depois dessa segunda unidade, a gente falou: precisamos de um outro lugar. Eu falei, gente, é o seguinte. Aí foi Eu não vou tocar 3 operações porque eu tô enlouquecendo. A gente já estava enlouquecendo com 2, porque eram 2 unidades separadas e os terapeutas tinham que ir de uma unidade para outra. Então era o mesmo era corpo, uma operação porque complicada. Uma unidade era aqui, outra era na outra rua. E aí eu falei, vamos procurar um lugar. E aí eu, empreendedora como sou, Vamos comecei ou a não procurar. vamos? Aí ia procurar, e eu falei, não, eu sei o que eu preciso, estava na minha mente. E isso é muito engraçado, porque teve um dia que eu sonhei, acordei e desenhei a estrutura da clínica. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. A estrutura da clínica. Entrei numa reunião e falei, gente, a clínica, eu tô vendo assim, ó. E aí Vambora. eles falaram, vamos embora. Procurei alguns prédios, aquela coisa, manda pro jurídico, o jurídico fala que não dá, que aprova um prédio, ó, nega o outro, o que aprovou não negociou. E aí a gente acha esse prédio, que estava há 2 anos sem alugar, Tá. e numa superlocalização excelente ali na frente do aeroporto de Congonhas. Sim. Negociei e consegui entrar lá, né? Ficamos 1 ano em obra. Um Um ano operando as 2 clínicas, a Em obra, obra. fazendo Em tudo obra. acontecer. Isso foi que ano? 2021. Nossa, na pandemia ainda. Não, além A obra, quando a obra estava acontecendo na pandemia. A obra começou, acho que em agosto de 2020, não foi? Eu sei que no Nossa. meio da pandemia, É. a gente estava em obra. É. Fácil, né? Não, e assim, a gente teve que se reinventar para atender criança autista online. Foi bem Eu difícil. imagino o desafio. Foi difícil, Foi mas bem foi difícil. incrível. Eu estava Foi outro dia incrível. lembrando Foi a gente- com uma mãe o que a gente fez na pandemia. E aí o que ajudou muito a gente, né, a gente como gestora, é porque eu e a Silvia, a gente vem da base clínica. Sim. Então a gente sabia fazer. Eu sei colocar a mão na massa, a gente sabe fazer isso. Então quando você sabe, querendo ou não, a gente passou por todas as etapas do processo. Sim. E quando você sabe fazer aquilo, você tem os insights que você precisa e você consegue inovar. Mas foi bem desafiador, né, Sil? Foi muito. Foi bem desafiador. E aí a gente vai para o prédio. Quando a gente foi para o prédio, a gente ainda fazia gestão clínica de alguns clientes. E aí, com o tempo, a gente falou, não, eu preciso ficar em processos clínicos, ter uma visão mais macro, Sim. treinar bem esse time de supervisão de caso, que são meninas excelentes. São a gente tem maravilhosas. umas 12 meninas que são, assim, são maravilhosas. A gente está com elas umas 5 horas semanais, a gente gasta muito tempo com elas, porque elas que estão ali fazendo toda a condução do A tratamento. gente faz a parte, né, da gestão da clínica como um todo, mas a gente não deixou de ter o olhar clínico, que é o que nos move. Claro. Né? Então, até para a obra, que você fala, poxa, é uma obra de um prédio, tudo a gente... Fala das comissões. Gente, vamos fazer os comitês das áreas. Então, a gente pegou o comitê de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, de fonoaudiólogos e falava, gente, pensa assim, ó, o que você
pensa assim no seu sonho de um ambiente que seja motivador, tanto para o terapeuta e para a pessoa que vai ser atendida. E aí a gente fez muitas reuniões, muitas. A sala de integração sensorial, nossa, eu quero aqueles equipamentos dos sonhos. E a gente colocou tudo no papel. E a gente foi fazendo acontecer para que nascesse a clínica do jeito que ela é, que é um ambiente físico encantador, né? Você tem ali tudo que você precisa para fazer uma boa sessão. E a clínica, ela tem uma estrutura incrível, porque a gente conseguiu colocar tudo que a gente sentia falta na unidade 1 e na unidade 2 no mesmo lugar. Demoramos anos, né? Porque termina de pagar isso para colocar aquilo pra gente paga conseguir empréstimo daqui, fazer. pega outro de lá, enfim. Mas a gente conseguiu colocar tudo no mesmo lugar, mas com a individualidade, com carinho e com um olhar individualizado. Então, assim, o que é um grande desafio, né? Mas como a gente nasceu dessa base mais singular, mais individualizada, isso foi algo que nem passava na nossa cabeça não ser algo tão personalizado. Então, a gente fez todo um trabalho lá na clínica e vários pais colocaram que lá realmente como se fosse o lar dos filhos, e uma mãe falou que sente isso, né? Que a Formária é como se fosse o lar do meu filho. Então, a gente fala que a Formária é o lugar onde o cuidado se torna lar. É maravilhoso. E é uma família. Outro dia, agora na semana passada, uma mãe falou: vocês são a minha família. É muito forte, né? É forte porque o nível de criticidade é muito grande. É um tema muito sensível. E enfim, o trabalho que vocês fazem é belíssimo. Eu queria parabenizar vocês. Dava pra gente ficar falando 5 dias aqui sobre esse assunto. E eu queria deixar o espaço aberto para vocês deixarem uma mensagem final, ou para as mães atípicas, ou para as empresas, o que vocês acharem que vai fazer sentido nesse momento. Vai, Marina. Ai, que responsa. As duas vão falar, né? Ela mandou você primeiro para ela pensar. Dá tempo de eu pensar. Eu acho que a grande mensagem é: acredite no potencial do seu filho, né? Não deixe de estimular. E por mais que você se sinta sozinho nessa jornada, a gente está aqui com bastante experiência técnica e bastante amor para ajudar você nesse processo, que é uma caminhada, realmente uma caminhada. E para as empresas, eu acho que eu me coloco, eu acho, porque a gente também tem esse papel, né? Ainda mais eu que trabalho com diversidade. A gente, enquanto empresários, a gente tem a necessidade, não só porque existe uma lei de cotas, mas a gente tem até uma responsabilidade social, moral, de fazer algo por essas pessoas. Sim. Né? Então, a gente também dá muito treinamento para empresas, a gente ajuda não só na seleção, no processo seletivo, mas também em orientando essa equipe a lidar com essa pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Uhum. Então, não deixe de olhar né, para isso, porque realmente é algo que você pode ajudar a transformar vidas. Sim. Só complementando a Marina, eu acho que é interessante cada um que estiver assistindo, né, esse podcast, porque muita gente pode pensar: mas eu não tenho nada a ver com neurodiversidade, o que é isso? Mas eu tenho certeza que todas as pessoas têm uma oportunidade de praticar a inclusão. Então, a gente estava falando de uma sorveteria. Então, pessoas podem ser donas de diversas empresas e pensem sobre isso, né? É um direito de todos se comunicar, é um direito de todos incluir. Então, qual pode ser o papel de cada um para ter um mundo inclusivo de verdade, não só no papel, numa palavra bonita? Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo pode ter, sim, uma oportunidade de viver a inclusão de verdade. Outra coisa, né, Rodrigo, para finalizar, a gente vê aí muitas empresas focando na questão do ESG. Sim. Em projeto que às vezes não tem relevância social nenhuma. Sim. Né? Essa é uma frente maravilhosa também, porque você está transformando vidas de impactando muitas e muitas famílias, né? E fazendo algo muito relevante socialmente também, né? E como que hoje uma pessoa que ela pode entrar em contato com vocês? Qual a melhor maneira de conhecer o trabalho de vocês? Ela pode entrar em contato via WhatsApp, via e-mail, tem todos os nossos contatos no site, que é o www.clinicaformari.com.br. E a gente pode também deixar o telefone aqui na tela para vocês. Maravilha. QR Code, se você quiser. Isso, um QR Code. QR Code pode ser. E a gente está sempre atento aos contatos e estamos à disposição para ajudá-los aí, tanto famílias, empresas. Estamos abertos
para ajudá-los nesse mundo, descobrir esse mundo aí das pessoas neurodivergentes. Queria mais uma vez parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, pelo brilho no olho que vocês têm quando falam do tema, e eu já vi vocês em ação e é realmente magnífico. Então, mais uma vez, parabéns. Acho que vocês ajudam a mudar o mundo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui isso. e de furar a bolha, né? Falar para pessoas que, de repente, você falou, isso nunca tinha me atingido. E quebrar um pouco os paradigmas e ver que existem tantas outras demandas por aí afora. Exatamente. Obrigado. Obrigada a você, por estarem Rodrigo. aqui. Vocês, obrigado pela audiência do Rodricast e aguardem o próximo episódio.